Ômicron, a nova variante do coronavírus, vem causando preocupação ao redor do mundo. Nessa semana, o Brasil identificou 2 casos no estado de São Paulo. Um homem de 41 anos e uma mulher de 37 anos vieram da África do Sul. Eles desembarcaram no aeroporto de Guarulhos no dia 23 de novembro. O Dr. Mauro Silva Júnior, médico especialista em medicina preventiva, vai dar dicas que podem nos ajudar a entender melhor o que é esta variante. E é claro que eu cumprimento o Dr. Mauro. Muito obrigada, viu, doutor, pela disponibilidade e, claro, para também essa disponibilidade de informar aqueles que acompanham a nossa programação. Bom dia. Bom dia, Caísa, tudo bem? É um prazer estar de volta aqui com vocês no programa e sempre um prazer e, obviamente, estou à disposição para aquilo que eu puder ajudar, tanto no esclarecimento quanto na tranquilização aí do pessoal que está nos ouvindo hoje. O assunto que vamos relatar hoje, conversar com o Dr. Mauro, com certeza está causando, às vezes, até pânico no coração de muita gente. Então, pode ficar tranquilo que o Dr. Mauro vai deixar você bem informado de tudo. E para começar a nossa conversa, doutor, gostaria que o senhor falasse para quem nos acompanha o que é essa variante Ômicron. Vamos lá, a variante ela é uma nova forma, digamos assim, que foi identificada do vírus, né? Já tivemos outras aí, a mais famosa de todas foi a Delta, que é a forma que hoje predomina em grande parte do mundo. E cada variante, na verdade, ela é um novo formato do vírus que se adaptou para sobreviver, né? Então, ele tem alterações em relação à sua estrutura anterior. Essa variante, especificamente a Ômicron, eles identificaram lá na África do Sul, no primeiro lugar, 50 modificações em relação à variante anterior, a variante Delta. Então, é o vírus, é o mesmo vírus causador aí da Covid, mas em um formato, digamos, adaptado em relação ao que nós vínhamos observando anteriormente. Doutor Mauro, então quer dizer que a diferença entre a variante Delta e a Ômicron é esse formato, então? Ou tem mais alguma diferença? Tem, eles identificaram 50 diferenças significativas. Para ficar mais fácil das pessoas entenderem, a grande parte dessas diferenças e o que é mais importante é nas proteínas, que são como se fossem chaves de ligação com a célula humana, tá? Que eles chamam de proteína spike. É essa proteína que é a responsável, digamos assim, por se ligar na célula humana e, de fato, causar, né, a infecção, penetrar na nossa célula. Então, as alterações principais foram identificadas nessa proteína, né? E a preocupação veio justamente porque é onde as vacinas atuam, né? Quando a gente toma a nossa vacina aí, o anticorpo que vai neutralizar esse vírus, ele justamente procura neutralizar a proteína. Então, a preocupação que gerou aí bastante movimentação nos últimos dias é justamente por conta das alterações acontecerem bem no local que o vírus usa para se ligar à célula. Essa é a diferença principal e o motivo da preocupação. E com a confirmação, doutor Mauro, da nova variante do Brasil, qual deve ser a maior preocupação de nós? Vamos supor, a gente no dia a dia, qual deve ser a maior preocupação? Hoje eu traria, até esse momento, eu traria ainda para você uma mensagem tranquilizadora. As informações que tanto eu tenho colhido diretamente com os meus pares aqui no Brasil e fora do Brasil, onde a gente mantém contato constante, e também em relação às principais reportes e relatos que eu tenho lido em publicações no mundo, é de que essa variante ela traz uma sintomatologia leve a moderada, então não traz uma sintomatologia mais grave, e a gente não teve um aumento significativo de casos graves ou de óbitos até esse momento, embora ainda seja muito, muito recente. Eu manteria aqui no Brasil ou em qualquer lugar as recomendações que nós já nos acostumamos nos últimos 2 anos e, naturalmente, respeitando aí as diferenças regionais
principalmente em função da diferença de cobertura vacinal, né? Você pegar aqui no estado de São Paulo, onde eu estou, na cidade de São Paulo especificamente, mais de 80% dos adultos já foram vacinados, mas a gente tem regiões do Brasil ainda que esse número não chega a 40%. Então hoje eu manteria o uso de máscara, continua sendo muito importante, né? E a gente já sabe aí que provavelmente os estados que estavam discutindo para tirar essa restrição, eles provavelmente abandonarão essa ideia. A higiene das mãos continua sendo uma das mais importantes ações que o ser humano que nós podemos tomar para evitar a transmissão, independente da variante, né? A variante predominante no Brasil não é a Ômicron ainda, é a Delta. O distanciamento mínimo aí, que ainda é mantido, o distanciamento de 1 metro, a gente tentar ter alguma forma aí de proteção individual. E o mais importante de tudo, que as pessoas permaneçam aí nos seus planos de vacinação, né? A vacinação ainda, embora a gente não tenha uma resposta sobre isso, ela ainda é o fator mais importante para evitar o adoecimento grave em relação ao Covid. Ô, doutor Mauro, eu escuto, né, de amigos, às vezes familiares, pessoas que eu encontro, falando assim, mas já que surgiu uma variante nova, essa vacina que a gente tomou, ou esses reforços, vai continuar tendo efeito? Então é isso, falando da eficácia das vacinas que temos contra essa nova variante, ela vai ser eficaz? Tem como já dizer isso? A gente pode ficar confiante? Olha, eu gostaria de que hoje a gente já tivesse essa resposta com uma certeza maior, tá? Sim. Mas hoje o que nós ainda não temos uma resposta definitiva das fabricantes principais de vacina, no quanto essas vacinas são eficazes. Nós já sabemos que elas mantêm eficácia, tá? Mas não sabemos ainda o quanto eficaz elas ainda permanecem em relação a essa variante. Então, o mais importante hoje é que a gente já tem certeza absoluta, ela é mais eficaz para as pessoas que já tomaram a segunda dose, e se você já chegou a hora aí no seu estado, na sua cidade, da terceira dose também, que você compareça para tomar a terceira dose o mais rapidamente possível, que esses estudos, essas notícias preliminares em relação à eficácia da vacina, elas dão conta de que quem já tomou a segunda e já tomou a terceira dose tem mais, obviamente, proteção do que quem tomou apenas a primeira ou quem não tomou nada. Então, de modo geral, não temos ainda a resposta. Eu imagino que mais de uma semana isso deva começar a aparecer de modo mais certo, tá? Mas a notícia boa é que os estudos preliminares mostram que a vacina permanece eficaz, ainda que num grau inferior ao que a gente tinha anteriormente. O doutor Mauro, essa questão, eu sei que a medicina não tem nada de exato, né? Não é uma conta exata, como o senhor não já disse. Não é preto e branco, não é cinza. Não é preto e branco, isso. A gente sabe disso, né? Depende de muitos estudos, essas variantes estão pegando todo mundo de surpresa, mas tem como dizer assim, quando surge igual agora, né? A Ômicron, tem como dizer assim, não, vai ser mais difícil, os idosos têm que tomar mais cuidado, ou ela vai ser mais rápida para estar contaminando as pessoas? Tem como dizer isso ou ainda não? Hoje a gente já dá para dizer que ela tem uma taxa de transmissão muito maior, né, que foi o que preocupou todo mundo no primeiro momento, né? Se você olha o gráfico de contágio dela, ela é quase uma montanha-russa na subida, ela é muito rápida a transmissão em relação às anteriores, tá? Então essa junto com aquelas questões das mutações, essa é uma das situações que trouxe preocupação para a comunidade científica ao redor do mundo. Em relação à susceptibilidade individual, se ela atinge mais os idosos, mais os adolescentes, mais os adultos, isso a gente ainda não tem. Tá? Mas, considerando a nossa história dos últimos 2 anos e o que aconteceu com as variantes anteriores, a nossa recomendação hoje é seguir a mesma recomendação em relação à faixa etária da anterior, ou seja, os idosos tomarem mais cuidado, os idosos estarem mais prevenidos, né? Digamos, menos expostos do que
as demais faixas etárias da população. Então, ainda é uma recomendação baseada no que nós sabemos do que aconteceu antes e não uma recomendação direta por conta da Ômicron. Doutor Mauro, então, consequentemente, falando que os idosos têm que ficar aí, se resguardar, consequentemente, a família, os mais jovens, sim, aqueles têm que se prevenir também e se cuidar, porque senão vai levá-la para os idosos que ficam em casa se cuidando. Vai levá-la para os idosos, aí chamar de novo a atenção para os nossos ouvintes na nossa faixa etária, em faixas etárias anteriores, superiores. A gente está começando a chegar agora aí próximo ao 6º mês, né, da vacinação de quem tomou vacina em maio, em junho, né, que já era um momento aí de vacinação, a rampa da vacinação já tinha subido de modo importante. Então, essas pessoas estão chegando na hora da dose de reforço, aquelas cuja dose de reforço já foi anterior, para que elas compareçam e tomem a vacina. Isso vai ajudar muito a reduzir a propagação e principalmente dar segurança aí para a sua família, para os seus amigos e para todas as pessoas que estão à sua volta. Agora a questão é, diante do tempo que nós estamos vivendo, né? Está se aproximando aí festas de finais de ano e carnaval, todo mundo não aguenta mais ficar dentro de casa, e essa é a verdade. Eu quero viver o que eu não estava vivendo. O senhor, como médico especialista em medicina preventiva, agora falando para todo mundo que está nos acompanhando, e o pessoal com certeza quando vê um médico especialista em medicina preventiva vai confiar no seu conselho, viu, doutor Mauro? O que fazer? Até que ponto que eu posso ir lá encontrar com a família? Até que ponto que eu posso ir lá e curtir o carnaval? O senhor já falou algumas coisas de prevenção, né? O que eu devo fazer, as minhas atitudes. Mas agora pensando nessas festas de final de ano. A minha é uma recomendação pessoal agora, e ainda em relação, a gente não tem essa informação para eu te dar uma recomendação, digamos, que seja um consenso, né? Você vai encontrar inúmeras discussões em relação a isso, seja de especialistas, seja de curiosos. Mas hoje, o que eu faria? Se você está vacinado, a sua família está vacinada, as reuniões familiares, reuniões pequenas, eu manteria da forma como está. Agora, as grandes festas, Réveillon, aglomeração, Carnaval, eu, de fato, passaria mais de um ano sem essas festividades e aguardaria até que nós tivéssemos um panorama mais claro. Obviamente, a gente ainda está aí há praticamente 30 dias do Réveillon, 30 dias da festa de final de ano e quase 90 aí do Carnaval. A gente pode ter uma mudança em relação ao Ômicron nas próximas semanas e entender que ela não tem, ou ela tem cobertura vacinal adequada e ela não tem grandes problemas em relação à sintomatologia e à gravidade. Mas com o que eu sei hoje, com o que eu tenho de informação hoje, eu seguiria essas duas opções aí que eu passei. Ótimo. A gente já está caminhando para o final da nossa entrevista, doutor Mauro. Mas antes, a senhora já falou que ela tem sintomas leves. Para quem está acompanhando o programa, deve ficar atento a quais sintomas? Eu vou procurar um médico porque eu acho que pode ser. Eu vi relatos distintos em relação à sintomatologia. 3 sintomas apareceram aí, 2 sintomas apareceram como mais importantes, tá? O primeiro, a dor de cabeça. Os indivíduos que foram identificados na África, principalmente, relataram uma dor de cabeça pulsante, parecida com aquela que as pessoas têm quando quem tem enxaqueca sabe bem, aquela que a cabeça fica parecendo que tem uma bombinha aí prestes a explodir. Essa é uma questão importante. E a segunda que surgiu como significativa foi a tosse. As pessoas têm relataram mais tosse do que anteriormente. Nenhuma delas relatou, como era a Delta, um quadro de falta de ar, né, de sintoma de falta de ar importante. Então, os 2 mais relatados até agora, a gente tem um número de casos muito pequeno ainda relacionado com a Ômicron, foi realmente a cefaleia, a dor de cabeça e a tosse.
Entendi. Essas são as duas principais para a Ômicron. Mas lembrando a todo mundo que a gente não tem ainda não tem predomínio de Ômicron no Brasil, em lugar nenhum no mundo. O predomínio ainda é da Delta, cuja sintomatologia aí todo mundo já conhece, da falta de ar, a febre eventual e outras que são importantes para nós estarmos atentos. Então, doutor Mauro, nós seguimos então com usando máscara, uso de álcool em gel, evitando aglomerações, o que o senhor já nos disse. Exatamente, seguimos com isso, seguimos vigilantes em relação à sintomatologia, né? Então, hoje, com a grande parte das pessoas vacinadas em alguns locais, os sintomas da Covid muito mais se parecem com sintomas de gripe do que propriamente com o que a gente estava acostumado a ver na Covid. Então, estar atento a esse tipo de sintomas e, se de fato eles forem importantes, procurar aí a ajuda médica, procurar um serviço de saúde para que você seja testado e siga as recomendações relacionadas a isso. Além disso, a vacinação continua sendo nossa principal defesa nesse momento para combater a doença e tentarmos aí voltar para uma condição mais próxima do que nós conhecíamos antes da pandemia. Ótimo. Doutor Mauro, muito obrigada, pela disposição mais uma vez. Obrigada pelos esclarecimentos e até o próximo encontro, então, aqui na TV Pai Eterno. Mas eu agradeço. Eu queria só pedir para quem está me assistindo para acompanhar nas redes sociais a minha companhia, o meu perfil, que é o www.truvio.com.br ou lá no Instagram, @goltruvio. Ótimo. Um abraço para todos vocês. Abraço, doutor Mauro. Muito obrigada mais uma vez.